Queridos, a paz do Senhor. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João. Depois de momentos tão agradáveis no louvor. Louvores que falam ao nosso coração, que elevam a nossa alma, que nos desperta para adorarmos. Nos fala quem somos e quem o nosso Deus é. Como é bom nós participarmos de cultos que Deus é exaltado no louvor, que nós somos estimulados a adorar ao nosso Deus no louvor. E agora nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Se quiser acompanhar no telão, mas eu queria que você guardasse esse texto para aqui em casa, você que está em casa, você que está aqui. Em casa você possa lê-lo, relê-lo e meditar acerca do que nós vamos falar nessa noite, porque você vai ver no final que é de grande importância para nós esse texto. Então você, ainda que nós venhamos a acompanhar pelo telão, mas marca essa página e marca esses versículos. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. É 1 João, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Aí está certo. Agora melhorou. 1 João, capítulo 1, está certo? Até o versículo 9. Até o versículo 9. Até o versículo 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus queridos, o apóstolo Judas, ele vai também escrever uma carta e ele faz uma declaração muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. As palavras de Judas, versículo 3 e 4, que diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você entende o que Judas faz? Judas quer escrever aos irmãos das igrejas que estão passando por dificuldades, muito provavelmente igrejas recém-nascidas, recém-formadas. E o Judas vai dizer que quando ele tem desejo de escrever, e ele pega na pena e na tinta para escrever acerca da fé que operou em cada um deles, inclusive dele mesmo, ele diz, olha, quando eu diligentemente, cuidadosamente me empenhava para escrever a vocês acerca da nossa fé comum, eu fui constrangido, vou usar uma linguagem minha agora, vou parafrasear, eu fui constrangido, incomodado a escrever acerca de algumas pessoas que se introduziram no nosso meio e transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, João, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, a igreja, das cartas que aqui foram escritas, enfrentaram dificuldades já no começo da sua vida existencial como igreja do Senhor Jesus. Preste bem atenção. A igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ela vivencia um momento esplendoroso, majestoso, o sonho de todo pastor. A igreja vivia em plena comunhão uns com os outros, em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena comunhão com o pastor da igreja. Diz Atos capítulo 2, versículo 42, que eles viviam unânimes, todos os dias eles estavam na oração no templo, na doutrina dos apóstolos, o ensino da palavra, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e na oração. E diz mais, Lucas, quando relata Atos dos Apóstolos, ele nos informa que essa alegria era tão intensa, esse viver do Espírito Santo era tão intenso nas suas vidas, que em cada alma havia temor. Você já imaginou? Uma igreja que numa pregação, 3.000 pessoas de uma só pregação se converte. 3.000 almas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. 3.000 almas batizadas, em cada alma havia temor. E Lucas termina dizendo no capítulo 2 que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Lucas nos informa mais sobre esta igreja de Atos dos Apóstolos. Diz que os irmãos pegavam todas as suas propriedades, seus bens, eles vendiam e entregavam aos apóstolos para eles administrarem, para que nenhum dos irmãos tivesse necessidade de coisa alguma. Todos partilhavam tudo entre todos. E Lucas também diz algo muito interessante: Deus, pelos apóstolos, por suas mãos, fazia sinais, prodígios e coisas extraordinárias. Pensa na igreja, né? Queria muito congregar numa igreja assim. E como eu queria. Mas Adalto Lourenço, ele nos faz uma informação, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz que existe uma lei no universo, a lei da termodinâmica, que as coisas, elas tendem da organização para a desorganização. Você arruma a sua casa, você lava seus pratos, você arruma toda a sua cozinha, você pinta, faz tudo direitinho. Pouco tempo você vai olhar e dizer, meu Deus, arrumei isso agora. Isso faz parte dessa lei.
Você compra um carro novo, zero, você tira da casa e você fica brilhando dos seus olhos quando olha para ele. Mas um dia vai perdendo a beleza, vai perdendo o brilho, vai perdendo. Porque a sua roupa que você comprou tão bonita, lembra daquela roupa que você tinha que nem se desgastou? É a lei da termodinâmica. Ela sai do organizado para o desorganizado. A igreja de Atos dos Apóstolos, vivenciando esse momento tão agradável, ela, claro, com certeza absoluta, ela estava muito bem organizada, muito bem estruturada, mas ela sairia desse momento tão glorioso e viria para um momento de desorganização. É por isso que nós temos o caso de Ananias e Safira, que já tenta introduzir no meio da igreja uma perversidade, uma maldade, uma mentira, um engano, uma trapaça, e Deus fulmina. E aí nós vemos que, quando João escreve essa carta, é aproximadamente anos 60 depois de Cristo. E por que João escreve essa carta? Qual o interesse de João? Nós só vamos entender o interesse de João quando nós entendermos o que estava acontecendo na sociedade, o que estava acontecendo na igreja, o que estava ocorrendo de ensinamento, de doutrina, as pessoas que estavam envolvidas no meio da igreja. Paulo, quando no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele lá de Mileto chama os irmãos, os presbíteros de Éfeso, e ele diz: eu sei que depois da minha partida se introduzirão no meio de vocês lobos vorazes e devorarão alguns. Jesus, no sermão escatológico, no capítulo 24, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando é que o Senhor voltará? Que sinal haverá da tua vinda? A primeira coisa que ele diz, o primeiro sinal que ele diz: olha, cuidado, acautelai-vos por vocês mesmos, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. João, quando escreve essa carta, essa epístola, ele estava vivenciando momentos de turbulência doutrinária, porque doutrinas heréticas, doutrinas falsas, de ensinamentos, irmãos, em nome de Jesus, estavam perturbando ou tentando perturbar a ordem da igreja. E que ensinamento era esse? Eu quero viajar no tempo com você, eu quero que você compreenda o que era esse ensinamento. Nós conhecemos ele como gnosticismo. Os gnósticos eram homens cultos e letrados, embasados na argumentação, tinham uma boa oratória, tinha uma boa base de argumentação, de empolgante. E esses gnósticos, eles falavam algumas coisas acerca do nosso Deus e da graça que nos foi otorgada, que nós precisamos compreender para que nós possamos entender o texto de João. Eu peço a sua paciência, daqui a pouco nós voltaremos para o texto que nós lemos. Olha o que o gnosticismo ensinava. Preste bem atenção. Eles diziam que o conhecimento é superior à virtude. Que ter uma vida piedosa, ter uma vida de obediência à palavra, ter uma vida de vir à igreja, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura, é bom, mas é muito, muito melhor ter conhecimento. Conhecimento é muito melhor do que essas coisas. Essas coisas são muito pequenas à vista do conhecimento. Veja que há uma introdução a um conceito filosófico, um conceito grego. Eles dizem também que a presença do mal no mundo é uma demonstração clara de que Deus ele não é onipotente. Se Deus criou todas as coisas, então Deus criou o mal, Deus é culpado do mal. Então, para que Deus não seja culpado do mal, Deus não é criador de todas as coisas. Então, Deus não é criador de tudo, porque o mal existe. Terceira coisa que eles diziam. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus era somente homem. Não era Deus encarnado. Por que eles diziam isso? Porque eles diziam que a carne, nossa matéria, ela é muito má. E Deus, ele é santo, puro.
E jamais Deus assumiria uma carne má e habitaria numa carne má. Isso é inconcebível para eles. Ele começa a mexer agora nos pilares da doutrina cristã, irmãos. Eles começam a entrar muito profundo, a negar o que é de mais, talvez o que é de mais valioso para nós como cristãos. Jesus, ele é Deus. E ele é homem. Ele é homem e ele é Deus. Se nós negarmos isto, se houver a aceitação de que Jesus não é Deus, ou que o homem não é só homem, ou que Deus não entrou no homem, que não houve essa junção das duas naturezas, 100% homem e 100% Deus, nós negamos o que há de principal no cristianismo. Essa doutrina foi amplamente divulgada no meio da igreja. Eles diziam também que não há ressurreição da carne. Preste bem atenção, é outro pilar da doutrina cristã. Sem ressurreição. Paulo vai defender, no capítulo 15 aos Coríntios, acerca da ressurreição das pessoas, a ressurreição da carne. E Paulo vai ensinando, no capítulo 15, ele diz, olha, se os homens não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Se a carne não a ressuscita, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança. A nossa esperança ainda hoje é outro pilar do cristianismo, é a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, nós nunca devemos perder essa expectativa, essa convicção na ressurreição dos mortos é a nossa esperança. Aí Paulo conclui dizendo, se nós não ressuscitamos, se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Mas Paulo corrige imediatamente, não, mas Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eles tinham padrões morais muito, muito, muito baixos. É por isso que Judas vai dizer que eles transformam em libertinagem. Mais adiante, o próprio João vai chamar que eles entram nas casas sorrateiramente e se envolvem com mulheres corruptas. Prostituição. Imoralidade sexual. Como a carne era má, pouco importava, um pecado a mais, um pecado a menos. Se era muito natural de que a carne fosse pecadora e fosse má, então não tinha nenhum problema cometer mais pecado, então seus padrões morais eram muito baixos. E tudo isso, irmãos, dentro da igreja. Essa doutrina, com o passar do tempo, ela resultou no docetismo. O que é o docetismo? Tem um docetismo extremo e o moderado. O extremo defendia que Jesus ele não era humano. Ele era apenas homem, o docetismo. E eles afirmam, esse docetismo, que Jesus, em algum momento da sua vida, muito provavelmente no batismo de João, o Cristo veio do céu, olha que coisa, incorpora em Jesus e na hora da morte, antes da morte, o Cristo sai e deixa o Jesus sozinho. Pois bem. E o extremo, ele vai dizer que toda a matéria é má, que Jesus não foi concebido da Virgem Maria, que ele é filho natural de Maria e José, como todos nós nascemos dos nossos pais, Jesus também veio dessa mesma forma.
Meus irmãos, lembra que eu falei que as coisas tendem a evoluir para a desordem? Hoje em dia nós temos alguns ensinamentos. Eu não vou entrar nos detalhes na questão do ano 325, do ensinamento diário que Jesus não era Deus, só era homem. O poder de argumentação de Atanásio fez toda a diferença. Não vou entrar nessa questão. Mas eu quero entrar numa questão muito presente para nós, nos nossos dias. E eu peço sua paciência, por favor, daqui a pouco nós vamos entrar no texto. Em nosso meio hoje nós temos algumas teologias que estão introduzidas em nosso meio, estão vestindo as nossas roupas, cantando os nossos hinos, pregando como nós, falando como nós, anunciando o Espírito Santo como nós, mas não são como nós. Já ouviu falar de teologia liberal? Meus irmãos, liberalismo teológico acabou com as igrejas na Europa e nos Estados Unidos. Eles ensinam o mesmo sistema que Jesus não era Deus. Eles desacreditam do milagre. Eles dizem que os milagres eles não existem. Isso é invenção. Que Jesus não ressuscitou. Isso foi os apóstolos que criaram essa história para não perder o conceito e para que a igreja não perdesse a sua fé e não perdesse a comunidade. Nós temos outra, isso é muito presente em nosso meio, meus irmãos, o Jesus histórico. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Temos também em nosso meio, preste atenção, olhe bem para mim. Nós temos uma teologia inclusiva. Sabe o que é isto? E aqui eu falo com todo respeito. Estamos sendo filmados, essa filmagem está no YouTube. Ela vai para lugares que eu não conheço, mas eu não posso deixar de anunciar o que está acontecendo. E falo com todo respeito, defendendo a nossa fé. A teologia, inclusive, é aquela teologia que inclui todas as pessoas. Que não importa como você vive, não importa o que você faz, você pode vir que você será bem aceito. Deus ama você do jeito que você é e pode continuar do jeito que você está. Deus não se incomoda, porque é uma teologia da inclusão, de pegar aqueles menosprezados, aqueles rejeitados, aqueles que não são bem aceitos na sociedade ou não são aceitos em nosso meio. E nós temos dois grupos nessa teologia, são duas igrejas bem distintas. Por favor, me entendam, não é um preconceito. Nós temos uma igreja onde o pastor dessa igreja, ele é homoafetivo. Ele tem relacionamentos homoafetivos. Ele é casado com outro homem e é pastor. E prega a nossa Bíblia, e canta as nossas canções, e falam do nosso Jesus, e falam do nosso céu, e falam do nosso Espírito Santo. Nós temos, por outro lado, a teologia inclusiva, uma mulher, ou mulheres, pastoras, que são também homoafetivas, também casadas com outra mulher. E elas fazem, meus irmãos, se você que não tiver um bom entendimento da Bíblia, não tente ouvi-los, não tente dar atenção ao que eles dizem, porque eles pegam a Bíblia e eles conseguem fazer um malabarismo. É igual a música de algumas pessoas que consegue um para mim, um para tu e um para eu, um para eu, um para tu e um para mim, e assim vai tapeando, trapaceando. Eles conseguem pegar o versículo e destrinchar uma argumentação e vão enrolando, e se você não conhecer o que o texto está dizendo, você diz, ele está certo. Teologia inclusiva. Mulher homoafetiva, casada com outra mulher, pastora, pregando a nossa Bíblia. Nós temos também, irmãos, a teologia do negro, que agora vai pegar a Bíblia, vai reler toda a Bíblia e vai desfazer todo o mau entendimento que os homens brancos e a igreja que rejeitou, os crentes
fundamentalistas que rejeitaram, vão reler a Bíblia agora dentro de um conceito que agrade, inclua e admita e dê os direitos agora do negro. Me disseram que não pode mais chamar negro, não sei, não estou, se é negro, se é preto, você entenda aí. Tem também a teologia feminina, que é o mesmo princípio. Vamos fazer toda uma releitura da Bíblia para encarnar as mulheres e desfazer todo o mal entendimento e toda a injustiça. Você já pensou se tiver teologia para tudo nesse mundo? A teologia dos carecas, a teologia dos banguelos, a teologia dos pobres, a teologia do... Não é contigo não, Faguinho, desculpa aí. É só retórica da minha parte. É só retórica, é só retórica. Por último, uma chamada teologia da libertação. Quando eu ouvia esse nome antigamente, eu pensava que era teologia de expulsar demônio. Mas não é não. É teologia para libertar os oprimidos dos que são opressores. Os empregados dos patrões, os filhos dos pais, os pobres dos ricos. Você entende como é que nós estamos vivendo? E isso são muito aceitos em nosso meio. Isso está em nossos YouTubes, isso está em nossas televisões, isso está em nosso celular. E muitas pessoas em nosso meio, meus queridos, estão se deixando levar por isso. Eu conheço e você conhece, com muita probabilidade, 2 pastores que antes estiveram do nosso lado, homens influentes no Evangelho, com um conhecimento, com a eloquência, com muita profundidade, e um deles, para admitir a teologia inclusiva, a teologia da feminina, ele disse que o que está no ventre de uma mulher não é um embrião, é um bichinho que se move, e a mulher tem direito ao aborto. O outro, para defender a teologia da inclusão da homossexualidade, disse que a Bíblia foi escrita num tempo passado e essa Bíblia de hoje ela não comporta mais esses mesmos ensinamentos. Precisamos fazer uma releitura para uma reinterpretação. Meus irmãos, João, quando escreve, ele escreve num momento para combater todas essas coisas. Se você prestou bem atenção, o que os gnosticismos pregavam é algo muito idêntico ao de hoje. É algo muito parecido. Tem a mesma raiz. Pode mudar um pouco as flores, a cor do fruto. Mas tem a mesma raiz, tem o mesmo conceito. Distorcer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Tirar das nossas mentes, dos nossos corações, apagar o conceito cristão da sociedade moderna. Da sociedade que crê em Cristo, nós cristãos. Aí João começa a sua carta dizendo assim, vamos para ela agora. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que contemplamos, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos com as nossas mãos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João agora vai dar o testemunho de Jesus. Ele diz, olha, o que era desde o princípio. João tinha autoridade para falar. Ele está falando, olha, eu vou falar de Jesus. Preste bem atenção. O que era desde o princípio? Jesus, ele é desde o princípio. Quando ele fala aqui do princípio, não é do princípio de Atos 2. Não é do princípio da sua vida. É do princípio de Jesus. Quando ele escreve o seu evangelho, preste bem atenção e você conhece esse texto quase que decorado. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João ratifica essa passagem, João ratifica esse conceito, João explica e confirma, porque ele diz, olha, eu sei o que eu estou dizendo, o que era desde o princípio.
E ele diz mais no seu evangelho que todas as coisas foram feitas por meio dele, e se não fosse por ele, se não fosse ele, nada do que foi feito se fez. João diz: nós vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai. João, quando fala isso, ele, com muita probabilidade, deve estar se referindo, e aqui eu digo deve, porque João teve muitas visões maravilhosas do Senhor Jesus, naquela transfiguração do monte, onde ele e Pedro e Tiago estavam lá presentes, quando Jesus começou a orar, e transfigurou-se em uma glória resplandecente, iluminou todo aquele ambiente, e apareceu do lado Moisés e Elias conversando com Jesus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que era desde o princípio. Ele conclui o seu evangelho: olha, estas coisas eu vos escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Ele vai confirmar aos irmãos que vão ler essa carta, olha, o que era desde o princípio. E aqui eu quero me bater mais um pouco, quero debater um pouco mais nesse conceito, o que era desde o princípio, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram. É diferente o testemunho de João para o meu e para o seu. Hoje, quando eu falo, hoje, quando nós falamos baseados no conceito e no testemunho de João. João era um apóstolo. Ele não era qualquer um. Era um homem que tinha capacidade de falar a verdade. Era um homem que tinha visões esplendorosas. Era um homem que andou com Jesus. Era um homem que viu Jesus andar por sobre as águas. Era um homem que viu Jesus ressuscitar mortos, dar vistas a cego. João tinha capacidade de falar o que ele estava falando. A sua vida era condizente com a sua palavra, a sua pregação era condizente com a sua vida. Olha, eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando. E aqui eu me recordo de Pedro quando vai procurar um substituto para Judas. Ele diz: olha, nós queremos um, mas não queremos qualquer um. Nós queremos um que estava conosco desde o princípio, desde o batismo de João, que viu as coisas que o Senhor fez, que viu a sua ascensão e que seja cheio do Espírito Santo. João tinha capacidade de falar o que ele estava falando, de combater o que ele estava combatendo. Esses gnósticos, esses líderes, esses pastores, essas pessoas não viram nada, não sabiam de nada, não conhecem nada. João diz: o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos pegaram, eu falo. Nós precisamos, irmãos, preste atenção, os nossos ensinos, a nossa doutrina, tudo que nós sabemos da Bíblia, ela deve vir da doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos escreveram é aquilo que nós precisamos acreditar, é aquilo que nós devemos acreditar, porque foram homens enviados por Jesus e por todo mundo, e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Um pouco mais adiante vai dizer: olha, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E é o que João está fazendo. João tem autoridade, João tem gabarito. Ele fala de Jesus. Ele viu Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele pegou em Jesus depois da ressurreição. E ele tem autoridade. Nossa doutrina, o nosso ensino deve estar pautado na doutrina dos apóstolos. Com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, versículo 2, e a nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João, quando fala da vida, ele não fala do fôlego de vida que nós temos. Ele fala da vida eterna. Irmãos, por mais que nós falemos da vida eterna, por mais que nós cremos na vida eterna, por mais que nós lemos sobre a vida eterna, nós não temos a menor dimensão do que é a vida eterna. Essa é a verdade. Estamos presos no tempo e no espaço, não conhecemos muitas coisas. Mas João viu a vida eterna. Ele viu Jesus. Ele viu aquele que tem poder sobre a morte.
Ele viu aquele que tem poder para olhar uma pessoa de 4 dias sepultados e chamar apenas pelo nome e dizer: vem para fora. E dizer: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. João ouviu a voz do Pai falando: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Ele viu a própria vida eterna, aquela que desceu do Pai, manifestou em carne, andou com os homens, comeu peixe, tomou mel, morreu, ressuscitou, subiu aos olhos de todos e foi oculto entre as nuvens. E um anjo aparece e diz: olha, ele vai voltar. Aleluia. João viu a própria vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele viu Jesus. Ah, que privilégio. O que temos visto, versículo 3, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele agora vai chama os seus leitores à responsabilidade. E chama nós também a nossa responsabilidade. Ele diz, pode colocar, meu irmão, no telão, versículo 3. O que temos visto e vos anunciamos. Aquilo que o apóstolo nos transmitiu foi o que ele viu. E o que ele nos transmitiu, não só aos leitores, mas chegou até nós. Era para que nós, junto com ele, junto com os irmãos que leram essa carta, e todos tenham comunhão uns com os outros. Mas percebam uma coisa. Esta comunhão de uns com os outros, ela só é válida se for com o Pai e se for com o Filho. Só temos comunhão com o Pai e com o Filho se tivermos comunhão uns com os outros, com a doutrina dos apóstolos. De cara já caímos aqui aquela questão de pessoas que dizem que a igreja não salva, de que não precisa ir para a igreja. Para mantermos comunhão, irmãos, nós precisamos estarmos juntos uns dos outros. Sem igreja, preste atenção no que eu vou dizer aqui a você, sem a igreja, sem o frequentar do culto, não tem comunhão uns com os outros. Não existe comunhão na distância, não existe comunhão sem vir a culto. Você que me assiste em casa, preste bem atenção que eu vou te dizer, se você for dessa igreja, você está em condições de vir, preste muita atenção, venha-se embora no próximo culto. Não fique em casa. Esse momento e essa condição é para quem não pode, para quem não está em condições de vir até aqui. Mas se você está, venha, porque nós estamos aqui te aguardando para a comunhão. Só mantemos comunhão com o Pai, com o Filho. Jesus Cristo só está conosco. O Pai só está conosco se mantivermos comunhão uns com os outros. É o que João está dizendo. Olha, se vocês quiserem ter comunhão comigo e eu ter comunhão com vocês, precisamos ter comunhão juntos com o Pai e com o Filho. Esse tripé não pode ser quebrado. Comunhão da igreja, uns com os outros, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com a liderança da igreja, o pastor da igreja. Eu, João, digo, se vocês quiserem ter comunhão comigo, tem muitas pessoas enganadas. E essas pessoas enganadas estão enganando muita gente. Eu conheço pessoas, e meus irmãos, eu fico triste porque é bem próximas a mim. E como essa pessoa fala mal da igreja, e escuta pregações de YouTube. Eu não quero dizer que as pregações de YouTube não são boas, não é isto. Mas tem muita coisa nesse YouTube, meus irmãos, que não serve. Tem muitos pregadores que saíram a pregar que não servem. Tem muitos pregadores que usam da palavra, mas eles conseguem distorcer a palavra.
E essa pessoa, um dia muito empolgada, botou para eu ouvir e disse: Pia, estou toda arrepiada. Eu disse: de quê, pelo amor de Deus? Está errado, gente. Nós somos a voz do protesto. É por isso que nós somos protestantes. Se o meu relacionamento com você, em Cristo, não puder dizer onde você está errado, não há relacionamento em Cristo entre nós. Se o meu relacionamento com você só está firme, se eu disser apenas o que você gosta, esse relacionamento ele não é em Cristo. Um relacionamento que não confronta o pecado não é relacionamento cristão. Relacionamento que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz da palavra, não é relacionamento cristão. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. João entende que esses leitores, eu entendo que o que o João está querendo nos passar é que todos aqueles que mantêm comunhão na igreja, mantêm comunhão com o Pai, mantêm comunhão com o Filho. Certo? Ele diz mais: estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Só há alegria plena se estivermos inteiramente enquadrados nos conceitos. Se crermos em Jesus Cristo, se crermos na sua divindade, se crermos na sua humanidade, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, se crermos na ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou, e nós também seremos juntamente com Ele ressuscitados. Se nós cremos na doutrina dos apóstolos, se nós mantemos comunhão uns com os outros, e mantemos comunhão com o Pai e com o Filho, aí sim, estamos prontos para termos a alegria completa. Se for outro sentimento chamado alegria, que fuja desses conceitos, olha, observa bem os teus conceitos, porque não estão enquadrados dentro do que a Bíblia nos ensina. Ele diz mais, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Meus irmãos, ele começa agora a preparar a sua argumentação para o confronto. Ele já dignificou Jesus Cristo, ele já glorificou a Deus, ele já testemunhou o que ele viu, que ele pegou. Ele já ratificou a doutrina dos apóstolos, ele já confirmou a comunhão. Ele agora vai começar a preparar a sua argumentação para o confronto dos gnósticos e da doutrina gnosticista. A mensagem que dele ouvimos, João mandou com Jesus, ouviu os seus ensinamentos, ele sabe o que era para dizer, e João não disse nada. Essa é o significado da mensagem da palavra apóstolo. Ele é enviado e é enviado com uma mensagem. Ele não tinha o poder e nem a autorização para alterar o conteúdo da mensagem. Então toda a mensagem de João, toda a mensagem de Paulo, de Pedro, toda a mensagem de Judas, toda a mensagem apostólica, ela está embasada, ela está afirmada em Jesus. O ensinamento apostólico é de Cristo. É por isso que essas escrituras são sagradas, porque são inspiradas pelo Espírito Santo. O próprio Jesus confirmou, quando o Espírito vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele começa a dizer, olha, a mensagem que dele ouvimos e temos dele, da parte dele, e temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha, é como se você dissesse, olha, se tem alguém cometendo pecado, se tem alguém dizendo que o pecado pode, se tem alguém que está cometendo pecado é normal, ele diz, não. Deus é luz. Deus não tem pecado, nem sombra, nem variação de trevas. Deus é totalmente santo, totalmente limpo, totalmente puro. Nós percebemos isso com muita clareza na visão de Isaías.
Meus irmãos, você não percebe o texto de Isaías quando ele tem a visão do trono? E preste bem atenção que eu vou tentar lhe passar. Era no ano da morte do rei Uzias, ele diz. Toda a nação ficou comovida com a morte desse rei. Um rei bom, próspero. A nação ficou próspera, a nação ficou bem protegida. Ele resguardou, restaurou o culto. Ele foi um rei abençoado e abençoador. Toda a nação gostava desse homem, porque a nação era abençoada. E ele disse que no ano da morte do rei Uzias, porque no ano da morte do rei Uzias, alguns comentaristas vão dizer com muita propriedade, porque são profundos estudiosos do Velho Testamento, vão dizer, olha, é com muita probabilidade que Isaías e toda a nação blasfemaram de Deus pela morte do rei bom. Estavam sem rei bom. Eles queriam o rei que tinha morto. Eles desconsideravam o seu rei, que era Deus. Quando ele vê a visão do trono, ele diz que a fumaça enchia, e fogo, e as bases tremiam, e aquele fogaréu, e ele diz que tremeu, e ele diz, meu Deus, eu vou morrer. Os meus olhos viram o nosso Senhor, viram o nosso rei, o rei de Israel. Não era Uzias, é o Senhor. Ele treme, porque habita no meio de povo de impuros lábios, e sou homem de lábios impuros. Deus é santo, santo, santo. É o que Isaías escuta os anjos que voavam cantando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João começa a dizer, olha, Deus, ele é santo e não há nele treva alguma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele agora ataca. Ele agora vai penetrando diretamente na questão. O baixo padrão moral dos gnósticos, que praticavam todo tipo de imoralidade sexual, porque dizia que não tinha nenhum problema, ele agora diz, olha, se nós dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, andamos no pecado, nós somos mentirosos. E não praticamos a verdade. Aquele que diz que anda com Jesus, presta bem atenção que eu vou dizer aqui. Aquele que diz que anda com Jesus, ele não pode andar com práticas de pecado. Aquele que diz que conhece Jesus, ele não pode viver pecando, porque ele é luz. O Espírito Santo o conduz a uma vida de santidade. O Espírito Santo o conduz a ouvir as palavras de Jesus. Se dissermos que temos comunhão com ele e não andamos em santidade, somos mentirosos, fazemos nós mesmos de mentirosos. E presta bem atenção. Jesus, no capítulo 6, no capítulo 5, ele começa um sermão de Mateus. Mateus capítulo 5, ele começa um sermão chamado, muito conhecido, famoso, o Sermão da Montanha. Ele sobe na montanha, ele senta-se, e o povo senta-se na grama, e Jesus começa a ensiná-los. Ele começa com as bem-aventuranças. Quando Jesus está próximo a terminar o discurso, o sermão profético, ele diz assim, ó, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio. Meus irmãos, quando eu olho para essa expressão, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, isso nós que conhecemos o segmento do texto, Jesus não diz que é mentira. Jesus não diz, não confronta eles, é mentira. Você não expulsou nada, não. É mentira. Você não é profeta. Jesus não diz isso. São homens, irmãos, preste atenção. São homens que expulsam demônios, são homens que profetizam e enganam multidões.
Quem não entende que Deus está falando quando o homem bem conceituado, quando o homem bem vestido, quando o homem de uma igreja aparentemente séria profetiza e fala algo da parte de Deus, nós entendemos que é Deus que está falando. Quem de nós não entende que é da parte de Deus quando uma pessoa endemoniada se manifesta e alguém vai lá com ousadia, com coragem, impõe a mão sobre aquele endemoniado e naquele mesmo momento o endemoniado sai e a pessoa fica curada? Quem vai dizer que uma pessoa dessa não é de Deus? Quem vai dizer que uma pessoa dessa não foi usada pelo Espírito Santo? Quem de nós tem essa ousadia? Nós entendemos que pessoas espirituais são pessoas que profetizam, que pessoas que expulsam demônios, são pessoas que fazem alguma coisa de relevância, que empolga, que chama atenção, que chama destaque. Mas Jesus não é assim. Pessoas espirituais para Jesus não são quem expulsa demônio, não são quem tem uma pregação bonita, não é quem canta bonito, não é quem toca bem, não é quem grava CD, não é quem faz coisas miraculosas. Pessoas que realmente andam com Jesus obedecem a Jesus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu profetizei. E Jesus diz o que para eles? Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Porque eu não conheço vocês. Meu irmão, você já pagou o mico de puxar, de cumprimentar alguém que você achou que você conhecia e de repente não era quem você conhecia? Que vergonha, né? Agora você imagina você diante de uma autoridade, você usar o nome dela. Pensa uma pessoa bem conhecida aqui. Vamos, só para efeito de oratória, Cássio Cunha Lima. Eu creio que todos aqui conhecem Cássio Cunha Lima. Perceba com uma força de expressão. Todos conhecem Cássio Cunha Lima. Mas outra coisa é Cássio Cunha Lima conhecer a gente. Uma coisa é dizer que conhece Jesus. Outra coisa totalmente diferente. A gente pode até pagar um mico. Cássio Cunha Lima. E dizer, me desculpe, mas eu não sei quem é você. Outra coisa é o próprio Senhor Jesus, naquele dia, no dia do ajustamento de contas, no dia do juízo final, de chamamento para ajustamento de contas segundo as suas obras, e Jesus dizer, eu não conheço você. Eu não conheço você. Eu não conheço você. Afaste-se de mim, porque você pratica iniquidade. Não é forte? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por mais que alguém se convença da mentira, mas a mentira não se torna verdade. As pessoas podem até pregar isso aqui, dizendo que é a verdade. Ela pode até se convencer que essa Bíblia vai se cumprir na vida dela, mas a mentira nunca vence a verdade. Mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, os gnósticos, essas teologias, dizem que andam com Jesus. Se, porém, andam na luz. Bota para mim o 6, meu irmão, por favor. Se, porém, o 7, desculpa. Se, porém, andam na luz, como Jesus na luz está, aí sim, nós vamos ter comunhão uns com os outros. João está dizendo o seguinte, olha,
Nós, a igreja, nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor, só temos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus se nós andarmos na luz, em retidão de vida, em justiça, em uma vida reta, em uma vida segundo os preceitos da palavra de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão. Essa é a comunhão que verdadeiramente agrada ao Senhor. É a comunhão na retidão da justiça, na retidão das obras. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 9 para encerrar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, precisa haver arrependimento de pecado para aqueles que andam no pecado. Precisa haver uma conscientização do pecado. Pecado é câncer. É silencioso, mas vai corroendo. Um dia aparecem seus sintomas. Um dia aparece o que é que vai dar o câncer. Esconder pecado não resolve o problema. Aquele que diz que não tem pecado, vivendo uma vida errada, aqueles que dizem que não estão em pecado com suas vidas devassas, aqueles que dizem que não vivem em pecado com suas vidas de prostituição, aqueles que dizem que não vivem em pecado, preste atenção no que acontece com eles, eles enganam a si mesmos. Meus irmãos, o que dá numa pessoa enganar a si mesmo, mentir para si mesmo? Qual é o lucro da pessoa? Que lucro tem alguém que olha-se no espelho com uma vida toda desconcertada, com uma vida toda desregrada, segundo os preceitos da palavra, e dizer, não, eu estou certo. Quem está errado é a igreja diamantina. Não, quem está errado é o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Mas eu estou certo. Deus não liga com isso. A Bíblia não fala nesse sentido que ele está dizendo. Eu vou interpretar o versículo, eu vou interpretar o texto da maneira que eu entendo que é melhor para mim. E aí quando vai ser confrontado, olha, você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu jeito. Vocês acham mesmo que João, quando escreveu, ele escreveu com dois sentidos? Uma mensagem para mim e outra para eles? É uma mensagem para os ouvintes de João e outra mensagem para os ouvintes gnósticos? A mensagem só tem uma. Deus é luz. Nele não há trevas. Aquele que vive em pecado não o conhece, nunca o viu e nem o conheceu. É enganar-se a si mesmo, é buscar a sua própria destruição, é buscar a sua própria depreciação, é buscar a própria condenação. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por favor, versículo 9, para nós encerrarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João conclama aos seus leitores, provavelmente os gnósticos estavam perante eles. João conclama, arrependam-se dos seus pecados. Se confessar os pecados, você vai ter os pecados perdoados. Se confessar os pecados, João diz que ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Não existe pecado nenhum, exceto o da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus não perdoe. E o sangue de Jesus não apenas perdoa o nosso pecado, mas limpa de toda a injustiça. Por que eu falo isso? Por que eu trouxe esse ensinamento? Pelo mesmo motivo que João. Pelo mesmo motivo que Judas. Nós precisamos deixar bem relevante para nós a sã doutrina.
Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se nós olharmos o mundo e a movimentação do mundo, não desacredite o que eu vou lhe dizer. O Brasil hoje é a última fronteira de um avivamento evangélico. A Europa não existe mais quase evangélico. Os Estados Unidos, acabou-se. Se partirmos para o continente asiático, ou é comunista, chinês, ou é muçulmano. O Brasil é a última fronteira que impunha em suas mãos a bandeira do Evangelho. E nós somos essas pessoas que carregamos essa bandeira. Depende de nós qual tipo de Evangelho é anunciado em nossos dias. Depende de nós a mostrar quem é o Deus a qual nós servimos. Depende de nós levantarmos as nossas vozes e fazermos o protesto que Jesus é santo, que Ele é Deus, que há ressurreição, que há céu, que há perdão de pecados. Nós somos essa barreira a ser vencida. Se o Brasil vencer, e qual é a minha preocupação? Meus irmãos, as minhas palavras são poucas para dizer com muita clareza o que é que realmente está acontecendo no Brasil. Mas o Brasil está inundado com esse tipo de coisas. Na mídia, nas novelas, nos filmes, nos desenhos, no esporte. Em todas as áreas, em todos os ambientes do Brasil, no alto escalão da sociedade até o mais baixo, está infestado com esse tipo de conceito. Nós não podemos nos calar. O Brasil é o único país no mundo que tem a consciência cristã. Que pessoas da América Latina, que pessoas de todo o Brasil vêm para ouvir e ouvir uma palavra reta, uma palavra sadia, uma boa doutrina, baseada na doutrina dos apóstolos. E pessoas que vão para lá, vão porque querem manter acesa essa chama do Evangelho. Depende de nós. O segundo motivo por que eu estou falando isso. Nós, eu e você, um dia sairemos de cena. Um dia sairemos dessa vida. E uma geração que vem atrás de nós vai nos substituir. Qual é o legado que nós vamos deixar para essa geração? O que é que essas crianças, esses jovens e esses adolescentes estão vendo em nós? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de pregação é a nossa? Que tipo de adoração é a nossa? Que os nossos filhos veem, que os nossos netos veem, que os nossos vizinhos veem, que as crianças dessa igreja veem. O que é que nós estamos deixando de legado para a geração que vem depois de nós? Lembre-se de uma coisa. O autor do livro dos Juízes, ele começa dizendo algo muito interessante acerca disso que a gente está dizendo. Ele diz assim, e veio uma geração depois de Josué que não conhecia o Senhor. Lembra que eu disse no começo? A lei da termodinâmica, o auge com Moisés, com Josué, acabou-se. Cada um fazia o que era da sua vontade no período dos juízes. Que legado eu e você vamos deixar? Ou melhor, nós já estamos deixando para esses jovens que nos veem. Como nos vestimos? Qual horário nós chegamos para o culto? Qual é a nossa frequência de culto? Qual é a nossa frequência da escola dominical? Como nós resolvemos os nossos problemas? O que nós achamos da vida? O que nós achamos da morte? O que nós achamos da chuva? Que nós, hoje, empunhemos essa palavra e façamos dela o verdadeiro pilar da nossa vida. Que o mundo veja, que o inferno veja e que o céu testemunhe do amor que nós temos pelo Evangelho e a pessoa